Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal e hoje finalmente eu vou falar sobre o Egito. Demorou muito para mim fazer um vídeo sobre esse país porque, sinceramente, era impossível encontrar um lugar silencioso para gravar. O Egito é um dos países com a maior poluição sonora que eu já vi até hoje na minha vida de nômade. Mas enfim, eu vou explicar o porquê que eu não quero mais visitar esse país e o que aconteceu lá durante a minha visita. Então, só para deixar bem claro, eu fui para o Egito no ano passado e eu fiquei lá por cerca de 27 dias. Foi uma viagem muito interessante, eu aprendi muitas coisas, mas eu me decepcionei com várias também. E o que aconteceu foi que eu percebi que o Egito ele é dividido em duas formas. Você tem o Egito antigo, que foi preservado de forma muito bonita, e que quando você visita, você tem a chance de conhecer, é uma forma de você ficar muito impressionado e imaginar como as pessoas viviam naquela época, porque é uma sociedade que, naquela época, com certeza, era uma das mais avançadas do mundo. A sociedade egípcia é uma referência internacional com relação à sua cultura, porque naquela época eles criaram muitas coisas avançadas que poucas sociedades tinham, com base nos dados históricos que a gente tem até hoje. E isso é interessante, você visitar o Egito antigo é muito bom, mas o problema que eu tive e que muitas pessoas têm, que até antes de eu entrar no país eu já estava mentalmente preparado, é a questão dos golpes, das pessoas que elas se aproximam de você, que elas no momento, no começo elas começam a apertar de onde que você é, elas se mostram muito interessadas e você acabou de chegar no país, você vai, pô, vai conversar, lógico, você está interessado em ter um pouco de integração com as pessoas locais. Então você acaba conversando com as pessoas e vai ter sempre aquele momento que a pessoa vai jogar a bomba que, na verdade, já estava tentando te vender alguma coisa ou estava tentando passar a perna de alguma forma. Você vai num restaurante, eles modificam a conta, eles colocam um item que você não pediu, eles trocam o preço, botam um preço mais caro do que você pediu, então você tem que estar sempre verificando se o preço que você está recebendo para pagar é realmente o que você pediu. Tem a questão dos menus, que alguns restaurantes, na cara, eles têm um menu que é para estrangeiro, outro que é para as pessoas locais. Tem a questão de você fazer passeios e eles cobrarem, tipo, 5, 6 vezes que o valor normal que eles cobrariam para outros. Então, assim, é muito comum no Egito você encontrar 5 pessoas que fizeram o mesmo passeio que você, e você perguntar para cada um quanto foi que você pagou, e é bem comum que você vai escutar 5 preços diferentes. Então, é uma impressão muito ruim, porque a impressão que dá é que os egípcios, eles te veem como se fosse uma máquina de banco mesmo, um caixa eletrônico que está caminhando no país deles. E aí a impressão que dá é essa, que quando eles te veem, eles pensam: "Pô, como é que eu vou extrair dinheiro dessa pessoa?". E eu quero deixar isso bem claro que não são todos os egípcios que são assim. Eu conheci egípcios que se tornaram pessoas que estão em contato comigo até hoje, mas chegar a conhecer essas pessoas é mais complicado quando você é um turista. Eu conheci por conta de situações específicas que acabou me deparando com essas pessoas. Foi amigo de um amigo, foi um hostel que eu fiquei, e aí estavam viajando. Então, por fato de ser um egípcio que viaja, já tem a mente mais aberta, já tem outra visão, não é aquela visão do: "Chegou um estrangeiro aqui, como é que eu posso tirar dinheiro dessa pessoa?". E a coisa é tão sinistra que isso acontece até no nível do governo. O governo, você vai comprar um bilhete de um trem e o preço normal, né, para uma pessoa local é 3, 4, 5 euros, mas você for comprar para o mesmo destino como um estrangeiro, você vai pagar de 50 a 70. E assim, eu particularmente, eu não acho um problema de cobrar mais dos estrangeiros, porque se é uma forma de você usar esse dinheiro, que sim, pessoas que estão viajando geralmente elas têm uma condição melhor porque elas estão viajando, usar esse dinheiro de volta para reinvestir no país, eu apoio isso totalmente. Mas depois de chegar no Egito, não foi o que eu vi. Você vê um país que está em caos, um país que está realmente tendo problemas para se desenvolver, e o dinheiro que está sendo arrecadado desses vários serviços que, como um turista você paga, é muito difícil de ver para onde que está indo esse dinheiro. E isso que eu estou falando da questão das partes estatais, porque se você paga 10 vezes mais ou 5 vezes mais por um produto ou um serviço de uma empresa privada, a gente sabe muito bem que o dinheiro vai como lucro para a empresa.
Então, talvez uma parte vai de imposto para o governo, mas a maioria fica com quem está fornecendo serviço. E foi isso que eu fiquei bem frustrado, porque foi bem difícil de ver esse dinheiro nosso que a gente está gastando, para onde que ele está voltando. Quando eu falo voltando, eu falo para a população. E ao mesmo tempo tem esse sentimento dos egípcios de eles realmente tentarem passar a perna e fazer o que for possível de tirar dinheiro de você. Teve um dia que eu estava andando na cidade com um amigo, e aí esse cara do nada estava querendo pegar e vender uns produtos lá, uns souvenirs, né, umas lembranças, e ele simplesmente olhou para o meu amigo e falou: "O que que eu posso fazer para tirar dinheiro de você hoje?" Lógico que foi uma piada, mas é uma piada que sim tem um fundo de verdade, porque essa é a atitude. E eles têm uma persistência muito grande. Você tá andando na rua, eles querem te vender algo, eles vão te oferecer, você vai falar não, eles vão te oferecer novamente, você vai falar não, e eles vão continuar te oferecendo. E é bem complicado, porque você também não tem nem aquele sossego de olhar para o lado. Se você olhar para o lado, por meio segundo, eles já vão direto para você e já vão tentar te vender alguma coisa. Então o que aconteceu foi isso, foi uma frustração bem grande de não se sentir à vontade para explorar o país, porque toda vez que tinha algum tipo de encontro com a pessoa, alguma comunicação com uma pessoa local de lá, no final a pessoa sempre estava pedindo dinheiro, ou então estava vendendo alguma coisa. Então eu não senti que era autêntico as conversas que eu estava tendo. Eu não senti que as interações foram autênticas, foram só pessoas que estavam tentando tirar dinheiro de alguma forma. E aí você fica pensando: "Pô, mas uma das coisas mais importantes, né, quando você está viajando para um lugar é você aprender sobre a perspectiva das pessoas que moram nesse país, e como é que você vai aprender, né, se você sempre está conversando, mas a conversa vira por dinheiro". Então eu não consegui me conectar muito bem. E eu sempre viajo de forma bem local. Para quem me acompanha aqui no YouTube, até mesmo no Instagram, eu posto algumas coisas das minhas viagens. Eu não gosto de ficar indo só para os lugares turísticos. Eu sempre gosto de ir fora da rota, explorar o país por conta própria. E no Egito eu tentei fazer isso e não gostei, por conta disso, porque eu me deparei em lugares, em bairros que não são turísticos e, como eu falei, as pessoas sim, se aproximavam, perguntavam se eu estava bem, se eu queria alguma coisa, mas no final pedia dinheiro. Então não tinha nada de autenticidade nas conexões, nas conversas feitas. E ao mesmo tempo, depois de acho que uns 10 dias, eu comecei a ficar muito estressado, porque essa constante, né, massa de pessoas oferecendo, querendo vender alguma coisa, às vezes eles chegam para você, perguntando se você precisa de informação, e se você fala que sim, eles te dão informação, eles vão querer dinheiro porque eles te deram informação, então é muito complicado. Então chega num momento que qualquer pessoa que falava "oi" comigo, já estava virando a cara e estava seguindo reto, não queria papo de forma nenhuma, porque já imaginava que ia ser alguém querendo vender alguma coisa ou arrancar dinheiro de mim de alguma forma. E essa foi a experiência que eu tive durante esses 27 dias. Eu fiz uma viagem que eu comecei em Dahab. Dahab foi a cidade mais tranquila, foi a cidade que tinha menos pessoas tentando passar a perna. As pessoas que estavam cobrando mais era mais em restaurante e passeios, mas aí você tem que negociar para pegar o preço normal, perguntar em 2, 3 lugares. E em Cairo foi extremamente, extremamente chato. No Rio Nilo também, até dentro do próprio cruzeiro, e teve um cruzeiro que eu fiz, que ele sai de Assuan para Luxor, que vai cruzando o Rio Nilo. Os próprios funcionários que trabalham pedindo gorjeta e se sentiram ofendidos quando eu não quis dar a gorjeta, porque eu não estava satisfeito com o serviço, né. Principalmente o funcionário que veio me pedir, foi uma pessoa que eu não vi durante os 4 dias do cruzeiro, e aí no último dia que eu fui fazer o check-out, ele olhou pra mim e falou: "Ah não, pode ir pra você, ajudar aqui com o serviço e tal". Eu falei: "Não, não vou ajudar, porque o cruzeiro também já não é tão barato assim, e eu assumo, né, que parte do dinheiro que a gente paga tá indo para os funcionários". Mas a cultura da gorjeta é muito grande lá, e aí se sentiu ofendido, mas não é um problema meu, então é só sair. Então é isso pessoal, mas esse vídeo não é para te assustar, é para te preparar, porque se você quer realmente ir para o Egito, tem sim formas de ir. O meu conselho é, se você vai, vá com um grupo de pessoas e feche um pacote com uma agência. Por quê? Porque se você fechar um pacote com uma agência, eles vão preparar tudo que você precisa preparar, eles vão te levar para os lugares, você não vai ter que se preocupar com nada, e todas as vezes que você fizer passeios, como você vai estar com um grupo de pessoas, você vai ter o guia que vai estar levando vocês para esses lugares, as chances de você ser abordado
por essas pessoas vai ser bem menor, e você vai estar com um grupo. Agora, lógico, você fechar com uma agência vai ser bem mais caro do que você fazer as coisas por conta própria. Eu fiz por conta própria, e o preço de fazer por conta própria é esse, é você ter que pagar as coisas por conta própria, resolver tudo por conta própria, mas você vai ter que lidar com essa constante vigilância de prestar atenção. E o serviço mais estressante que eu encontrei no Egito é o serviço de táxi. Quando você vai pedir um táxi, todas as viagens que eu tive, o taxista sempre mudava o preço da corrida. E não importa se você está usando um aplicativo como Uber ou o InDrive, ele sempre vinha com uma conversa, falava que tinha uma rua que estava bloqueada, que ele tinha que fazer uma volta para outro bairro e que isso ia aumentar a viagem em tanto. Então você não consegue nem sentar e ficar tranquilo para ver o que está à sua volta, porque fica sempre essa constante negociação para você pagar um pouco a mais. E, como em todo lugar do mundo, o que eu te recomendo, mesmo que você esteja usando um aplicativo, é verificar o preço da passagem antes de você ir. Você dá uma olhada e entra. Quando o taxista começar a falar que vai ter que aumentar o preço, vai ter que fazer isso, você não responde, você fica calado, você deixa ele falar, e aí quando ele chegar no destino, você simplesmente levanta e sai, porque você usou um aplicativo. Agora, se você não usar o aplicativo, você faz um acordo com o preço antes de você entrar, pergunta, fez o acordo, entrou, eles vão começar a conversar, eles vão tentar negociar o preço para cima, você não responde, você não fala nada, deixa eles falando sozinho, e aí quando eu chegar no destino, você pega o dinheiro e dá para eles. O problema é se você não tiver com o troco certo, que aí vai ter que te dar de volta, e aí eu já não sei como é que isso vai ser resolvido. Idealmente, se você tiver a quantidade certa, entrega para ele, levanta e vai embora. Pessoal, não adianta tentar negociar com esses taxistas depois que a viagem começar. Não adianta você ficar nervoso, não adianta você gritar. Acredita, eu já fiz tudo isso que eu estou falando eu já fiz. Não resolve. A forma que resolve é ficar calado, deixa ele falando, paga e vai embora. Outra coisa que eu quero falar que é muito importante de você entender sobre o Egito é que o país inteiro ele é infestado com moscas, tem moscas em todos os lugares. E tem algumas pessoas que conseguem lidar melhor do que outras, mas é importante você saber, porque você pode ir para restaurantes que têm uma visão, uma decoração muito boa, que tem uma infraestrutura muito boa, mas ainda assim está sujeito a ter moscas entrando. Então é uma coisa para você ficar bem informado, para não ter nenhuma surpresa quando você chegar lá. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha experiência. No final de tudo, quando você viaja, você entende que tudo é uma experiência, não tem uma coisa ruim, não tem uma coisa boa, é uma experiência que você sempre aprende. Eu aprendi sim sobre a cultura, eu fiquei esses 27 dias porque eu já percebi como que era a logística depois de 1, 2 semanas, então eu fiz o que eu pude para visitar todos os lugares que eu queria, porque eu sabia que eu não ia querer voltar mais, e eu não quero, a não ser que algo muito grande mesmo mude nos próximos anos, mas é muito fácil de entender que o problema cultural que gera esses problemas que eu falei nesse vídeo no Egito é uma coisa assim que vai demorar anos para ser consertado. Mas, no final das contas, é muito bom você saber sobre isso, para você não chegar lá e ter nenhuma surpresa. No final das contas, a minha recomendação é que você guarde um pouco mais de dinheiro e vá com uma agência, se você for uma pessoa que não tem muita experiência viajando em países que são mais terceiro mundo, porque uma coisa é você viajar para um país de primeiro mundo, onde você facilmente consegue resolver as coisas sozinho, mas país terceiro mundo exige uma logística mais complexa, como o Egito. Então, se você tem experiência viajando em país terceiro mundo, beleza, então você pode até tentar fazer por conta própria, mas sabendo os problemas que você vai enfrentar. Caso contrário, guarda um dinheiro a mais, vai com uma agência, guarde a sua energia e use a sua energia quando você chegar lá para outras coisas que vão ser bem mais úteis para você aproveitar o seu tempo no país. Aprenda sobre a cultura deles, porque no final das contas é sim uma cultura interessante e
Divirta-se e aproveite bem a sua experiência, porque todo lugar tem uma coisa para te ensinar. Cabe a você estar com a mente aberta para aprender. Vejo vocês no próximo vídeo.